400 folhas, que chama Falsa Aurora, tá? Falsa Aurora, do Lipen. Eu estou mostrando esses dois livros, não que eu concorde 100% com o que eles dizem, muito pelo contrário, tem muita coisa que eu não concordo, mas eles são muito bem documentados e tem muita coisa importante nesses livros. Então, o que eu vou falar está um pouco baseado neles. Logicamente, está muito baseado na palavra de Deus, mas as informações que vocês vão ver, a fulana de tal falou isso, está aí. Tá? Se alguém tiver dúvida, não foi da internet que eu tirei, tá? E de nenhum site assim que possa causar dúvida. Tanto um livro quanto o outro, tanto Falsa Aurora como o Poder Global, ele está baseado em documentação. Bom? Então, primeira coisa, o que é a religião única? Né? A religião única é uma religião que está sendo implementada aos poucos. Isso já há um século, mais ou menos, já estão falando sobre religião única. Desde o final dos anos 1800, já estão falando dessa religião única. E qual é o propósito dessa religião única, irmãos? Essa religião única, eu vou falar o propósito final. O propósito final é a adoração do anticristo. Só que isso aí soa uma coisa, mas como a adoração do anticristo, né? Como que uma instituição, ou um movimento, ou um fórum, ou uma organização vai falar, vocês vão ter que adorar o anticristo. Ninguém vai adorar. Né? Então, o que vai ser? Uma coisa paulatina, uma coisa aos poucos, né? Com roupagens enganadoras. Então, vamos lá, que eu vou ter que correr no que eu vou falar. Inclusive, se vocês puderem anotar os versículos, ou anotar alguma coisa importante, que eu não vou dar tempo para procurar na Bíblia, senão a gente não consegue falar em uma hora, tá? Essa religião, ela é inicialmente ecumênica. E aí eu já tenho que falar qual a diferença de ecumenismo e diálogo interreligioso. Antigamente se falava que ecumenismo era a junção das religiões cristãs. Então, catolicismo, presbiteriano, metodista, batista, se juntasse todo mundo era uma reunião ecumênica. Mas também tem o sentido interreligioso, que é a reunião num movimento só de todas as religiões, né? Que a gente depois vai ver o exemplo de algumas. Essa religião única, ela tem caráter universal em todo o mundo, não é só aqui no Brasil ou só nos Estados Unidos, é em todo o mundo que está sendo falado. Ela traz um relativismo espiritual, relativismo, assim, tudo é relativo, não é absoluto. Às vezes pode, às vezes não pode, não, mas pode ser que não seja. Então, é uma coisa relativa, é uma coisa que pode ser, pode não ser. Né? Ela traz um sincretismo, quer dizer, juntar todos os credos religiosos. Né? E tem uma predominância velada, não é uma predominância explícita, é uma predominância velada dos preceitos da nova era. A nova era foi um movimento que começou há uns 60, 70 anos atrás, mais ou menos, e esse movimento, ele abriga todos os conceitos ocultistas de bruxaria e conceitos anticristãos. É a nova era. Né? Essa nova era fala, inclusive, de conceito de extraterrestres, né? E vocês já sabem que extraterrestres, na verdade, existem, são demônios. Tá? Existe uma força que é extrafísica, extranatural. Né, uma força sobrenatural, que são os extraterrestres, que na verdade são demônios, ou anjos, né, anjos malignos. Essa religião única, ela é altamente anticristã, e depois a gente vai ver porque ela é anticristã. Ela abriga todas as religiões, mas ela não aceita religiões monoteístas. Ela traz uma noção social de igualdade, de justiça, de paz,
assim, revestida com aquele sentimento de paz, né? De diversidade, ter que aceitar todos os credos. E ela eleva muito a importância da sustentabilidade da natureza. Então, a importância da natureza às vezes está acima da importância do homem, né? E essa religião única terá o respaldo de regimes totalitários, associada a uma reengenharia social. O que é uma reengenharia social? É uma coisa que acontece aqui no Brasil, acontece em todos os lugares do mundo, que é a desinformação, as crianças serem orientadas frente a dogmas, a preceitos que muitas vezes não condizem com a realidade, né? É um filme, né? Existe uma palavra chamada predict program, né? Quer dizer, aquele filme já traz uma informação de um fato que vai ocorrer para a pessoa já ficar preparada para aquilo, para ela não estranhar aquilo, né? E também traz uma ideia de depopulação. O que é depopulação? É diminuição da população mundial, porque eles acham que tem muita gente, né? Então tem muita gente, o mundo tem 8 bilhões de pessoas e eles acham que 2 bilhões está bom. Antes, nas pedrazias da Geórgia, eles falavam que era 500 milhões. Agora estão achando que 2 bilhões é necessário para cuidar da agricultura, das estradas, dos aeroportos. Então, eles estão agora com esse número de 2 bilhões. Então, vocês veem quantos conceitos estão dentro dessa religião. A gente só vai falar de religião, nós não vamos falar de nova ordem mundial. Então, todos esses conceitos estão dentro da religião única. E essa religião única tem que envolver engano. E a Bíblia, se você ir num buscador da Bíblia, se alguém não sabe, é muito fácil. Vai no Google, coloca lá, Bíblia Online, pode ser a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, vocês estão lá, vocês digitam lá a palavra engano ou enganador. Vocês vão ver o quanto Jesus se preocupava com isso. Em Mateus 24, de 4 a 8, fala assim, Mateus 24, de 4 a 8. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então nós temos que ter cautela, porque vão querer enganar a gente. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque essa religião nova traz a ideia de Cristo, só que é um Cristo cósmico, é um Cristo que está na natureza, é um Cristo que está em todas as coisas, né? Então, eles têm uma roupagem toda especial para enganar as pessoas. E aí continua em Mateus 24, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E a gente está ouvindo falar de guerras, irmãos. É chinês, americano. Agora, hoje eu ouvi uma informação que o governo americano não está renovando os tratados antinucleares. São 3 tratados que tinham que ser renovados e não foram renovados. Então, está tendo uma movimentação muito estranha, acima do normal, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Vocês não duvidam, né? Que a gente está na vigília de uma pandemia. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, a gente sabe que vai existir uma tribulação. Aliás, a tribulação sempre houve. Se você vê uma notícia de milhares de cristãos que morreram, ou você recebe uma informação que uma pessoa foi despedida do seu emprego porque ela era cristã, e aí ela vai passar por necessidades porque ela foi despedida do emprego, ela já está tendo uma tribulação. Porque uma das maiores tribulações que a pessoa pode ter é ver um filho passando fome, né?
Em Mateus 7,15 fala, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E é isso que está existindo, falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Porque é a religião da paz, é a religião do amor, vamos juntar todas as religiões, né? Então, esses falsos profetas vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A gente vai ver, inclusive, irmãos, o que eles alegam para odiarem os cristãos, porque eles odeiam os cristãos. Não é antipatia, é ódio, é diferente. Então, nós ouvimos falar lá, né, em Mateus 24 de guerras e rumores de guerras. Para a nova era, que é esse movimento ocultista que foi implementado, que a gente há uns 70 anos, mas que ele está ativamente agindo em nossos dias, ele tem alguns preceitos muito estranhos. Eles falam que as guerras é uma maneira do universo depurar o ambiente, né? Porque como o homem é um ser, o Boff, né, aquele Frei Boff lá, falou que o homem é um câncer na Terra, né? Eles acham que muita gente polui muito e consome muito recursos naturais. Então é bom que tenha guerra para depurar. Depurar quer dizer limpar, né? Então eles falam que as guerras têm a função de depurativo dos povos. E teve uma pessoa muito proeminente na maçonaria chamado Albert Pike, e ele é um ocultista, foi um ocultista, né, que ele já morreu. Ele previu as 3 guerras mundiais. Previu, nós já passamos por 2, certo? A Primeira Guerra teve uma função muito importante de acabar com as monarquias, acabar com os czares, acabar com a influência da Igreja Católica, e já começou o estabelecimento do regime totalitário, né? Por exemplo, quando os czares lá na Rússia foram derrubados, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem um regime comunista lá, totalitário, né? A Segunda Guerra teve a função de estabelecer mais fortemente esses regimes comunistas, né? Então, China, Mao Tse-tung, e fortalecer mais ainda o movimento, os movimentos de esquerda em vários países, né? Teve até o muro, né, que dividiu as Alemanhas, né? E ele também previu, o Albert Pike também previu a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial vai ter 3 funções principais. A primeira vai ser a mortandade em massa de árabes e judeus, porque eles não gostam de religiões monoteístas. Eles gostam de religiões politeístas, ecumênicas, né? Então, eles estão prevendo, inclusive, que essa Terceira Guerra Mundial comece lá pela região dos árabes e judeus, que é sempre uma região uma região de pólvora, né? De pólvora. Então, uma das funções vai ser essa, uma mortandade muito grande de povos monoteístas, e aí inclui nisso os cristãos também, né? E seria também uma consolidação na ordem mundial, e também a Terceira Guerra, como vai ter a função de estabelecimento muito grande de um caos, eu estou falando tudo isso em tese, tá, irmãos? Mas a própria Bíblia fala de rumores de guerra nos finais dos tempos, e nós ainda não chegamos nos finais dos tempos, então vai ter guerra, que ele falou que isso é o princípio das dores, né? E a terceira vai ser o estabelecimento de um caos tão grande que as pessoas vão ter que clamar por um líder que coloque ordem no caos, né? Princípio maçônico, ordem no caos, e isso vai ser o estabelecimento do reino do anticristo. Então, para que tenha o estabelecimento do reino do anticristo, vai ter que estar preparado também uma religião para o anticristo, que vai ser a religião única, tá? Então, isso que a gente vai
tentar falar rapidamente hoje. Então, já dezenas de credos religiosos estão conversando entre si. Estão conversando e foi criada uma instituição chamada URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Tá? É americana, foi criada, se não me engano, na Califórnia. Iniciativa das Religiões Unidas, é URI, porque é United Religions Initiative. Então, o que acontece? Já tem 88 religiões atreladas a essa organização em centenas de países. Então, budismo, taoísmo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, shintoísmo, tem religiões tipo Green Fat, que seria uma fé verde, né? Projeto Regeneração e Poder, igrejas de vários países viram integralmente essa união de religiões, que é da Armênia, Igreja da Polônia, da Noruega, inúmeras igrejas episcopais católicas, padres jesuítas, além de organizações como Nova Era, Teosofia, a gente vai ver o que é teosofia e antroposofia, tá? A ONU, Banco Mundial, vários globalistas que a gente vai ver também. Essa URI foi criada, essa iniciativa das Religiões Unidas, foi criada por um bispo chamado William Swing. Tá? Se vocês olharem na internet, se vocês colocarem URI, já aparece esse bispo. Né? Ela está presente em 46 países e ela reúne, através dessa organização, milhares de pessoas de mais de 80 religiões, como eu disse, né? Então, esses diálogos interreligiosos têm, inclusive, a participação da ONU, né? E é interessante que eles instituíram 7 pecados muito importantes para essa religião, tá? Não são os pecados do cristianismo. 7 pecados. Quais são os pecados? Poluição, hiperpopulação, consumismo, nacionalismo, capitalismo e fundamentalismo. Né? Então, o homem não pode poluir, não pode se reproduzir, não pode consumir, porque senão vai consumir os recursos naturais do planeta. Eles abominam o nacionalismo, tem que existir um amor global à terra e não ao seu país. Capitalismo não, tem que ser comunismo. E fundamentalismo, o que é fundamentalismo para eles? A religião cristã, eles acham que é uma religião fundamentalista porque é intolerante, segundo eles, né? Quais são as premissas dessa união de religiões para a formação de uma religião única? Eles falam assim, tá? Isso aqui é a frase deles. Unimos-nos em ações responsáveis de cooperação para trazer a sabedoria e os valores das nossas religiões, quer dizer, todas as religiões juntas, principalmente religiões que trazem preceitos de reencarnação, de bruxaria, de ocultismo, de espiritismo. Essas são a grande base dessas religiões, né? Para fazer face aos desafios econômicos, ambientais, políticos e sociais. Então, eles misturam tudo no mesmo balaio. Então, a religião, na verdade, é um movimento político, econômico, social, né? E não só um movimento espiritual. Apesar que também tem um movimento espiritual lá, porque espiritualmente eles vão adorar o Messias do Deus desse mundo. Né? Eles têm, essa união de religiões, eles têm o apoio oficial da Carta da Terra. Irmãos, a gente vai falar detidamente da Carta da Terra, provavelmente semana que vem, que é uma coisa muito interessante. Né? Aí eles têm o apoio de movimentos feministas,
eles têm apoio da ONU, dos globalistas, da nova era, toda essa turma, né? Então, inclusive, esse líder desse movimento da União das Religiões, ele esteve aqui no Brasil eu tenho aqui o recorte de jornal, 19 de novembro do ano passado ele esteve aqui. Né? Eles têm um templo da boa vontade. O templo da boa vontade recebeu a visita desse bispo. Né? E eles têm vários tópicos operacionais que são assim, você ouvindo é uma coisa que soa bem. Eles falam de ajuda mútua, de ajuda à minoria, diálogo intercultural, né? Construção de uma paz. Então, é tudo coisa que a gente está começando a ouvir. Antigamente a gente não ouvia, mas ouvi falar de sustentabilidade, de união de povos pela paz. Vamos unir agora todos os povos, às 20 horas vamos fazer oração, cada um no seu credo, mas faça as orações, né, pela paz do mundo. Tudo isso soa aos nossos ouvidos como uma coisa boa, né? Mas vamos para frente para ver. Isso, irmãos, aconteceu já no final de 1800, que já se fala isso da criação de uma religião única. Então, eu queria trazer uma manifestação do Papa Pio X. Esse Papa, ele falou em 1900 isso. Faz mais de 100 anos, 120 anos que ele já falou isso. Olha o que ele falou, que interessante. Eu vou ler a frase dele. Esse arrombo promissor, límpido e impetuoso, não passa de um grande movimento de apostasia que está sendo organizado em todos os países para o estabelecimento de uma igreja mundial única, que não terá nem dogmas, nem hierarquia, nem disciplina para a mente, nem subjugará as paixões, e que, sob o pretexto de liberdade e dignidade humanas, trará a astúcia legalizada e a opressão de todos que labutam e sofrem. Ele resumiu o que é essa nova religião, né? Que vai trazer opressão, que é mundial e que é superficial na transformação do homem, né? Então, os principais objetivos dessa religião mundial. O primeiro objetivo, acabar com o cristianismo, e vocês vão ver por que eles querem acabar com o cristianismo. Porque você fica pensando, poxa, mas o cristão é um povo tão dócil, tão humilde, que não faz mal para ninguém, que não impõe nada a ninguém. Por que eles querem acabar com o cristianismo? Né? A gente vai ver, só um minutinho. Então, eles querem acabar com o cristianismo, rotulando o cristianismo, né? Rotulando como fundamentalista e intolerante. Então, nós somos intolerantes para eles. Eles têm a intenção de ressuscitar as religiões antigas, principalmente essas que eu falei, que falam de ocultismo, bruxaria, reencarnação. Eles querem construir um reino de paz e felicidade nesse mundo. Eles querem estabelecer o diálogo interreligioso entre todas as religiões não monoteístas. Tá? Esse movimento se iniciou em 1893, num parlamento das religiões do mundo. E a intenção boa deles é acabar com os famintos do mundo, acabar com os doentes, acabar com os desabrigados. Eu só não sei como, né? Pensem, tem duas maneiras de você acabar com os famintos. Tá? E eu não sei qual a maneira que eles vão usar, porque eles falam muito em, como eu disse, em depopulação, né? A depopulação, irmãos, eu já fiz, acho que vocês devem lembrar, uma pregação que foi sobre cultura da morte, tá? Se vocês quiserem, vocês vão na caixinha lá de busca do YouTube, coloca Coelho Clamante e cultura da morte. Vocês caem naquela pregação. Aí eu falei sobre aborto, uso de drogas, liberação de drogas, estímulo ao uso de drogas, suicídio, guerras, violência urbana,
precarização da saúde, né? Então, tudo isso tem a ver com a depopulação mundial, né? E aí, quando fala que eles querem acabar com os famintos, a gente não sabe. Como também aparece na Agenda 2030, né? Acabar com a fome, né? Eu não sei como que eles vão fazer isso, né? E eles também querem cuidar dos povos, porque eles acham que você e que eu não sabem cuidar, nós não sabemos nos cuidar. Então, eles querem cuidar de você, e eles querem dizer o que é bom para você, e eles querem também falar quais serão as suas escolhas. Não é você que vai decidir as suas escolhas, são eles, porque é eles que sabem o que é bom para você. Vocês entendem, irmãos? Eles fazem isso com uma roupagem de direitos humanos, mas, na verdade, isso daí é uma imposição, né? Mas, através da engenharia social, muitas pessoas vão ser doutrinadas e vão achar isso muito legal. Poxa, uma religião que trata da paz universal, uma religião que trata da natureza, uma religião que trata da união dos povos. Como é bonito isso! Então, aparece lá naquela rede lixo, né? Outro dia eu vi um monte de gente cantando juntos, assim, todos os povos cantando juntos, né? E depois aparece alguns ministros espirituais, todos conversando, né? Que coisa maravilhosa, né? Como as pessoas se enganam, né? Que mais que essa união de religiões querem? Combater o aquecimento global e estimular todas as formas de amor à natureza. Então, o amor tem que ser principalmente à natureza e ao meio ambiente. E fazendo um parênteses também, irmãos, uma coisa que eu já falei, essa história de aquecimento global tem muito de desinformação, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, põe lá no YouTube a farsa do aquecimento global. Vocês vão ver tem muita informação, tem muito material. Bom, voltando aqui, essa religião mundial também, eles querem exaltar a mãe terra, tá? Então a terra virou a nossa mãe, ela se sacrifica por nós, né? Eles também falam em distribuição igualitária das riquezas do mundo através de regimes comunistas ou socialistas, né? Existe, então, uma religião com um aparente objetivo político, social, mas, na verdade, é uma preparação para a adoração do líder mundial que vai ser o anticristo ou o Messias do Deus desse mundo, que depois a gente vai falar. Tá? Então, eu vou falar algumas instituições que eu vou falar rapidamente, tá? Que eu já falei em algumas instituições que apoiam esse diálogo interreligioso, né? Então, tem a Fundação Gorbachev, tá? O Gorbachev, que foi aquele líder da União Soviética, né? Que ele deu uma certa abertura, né? Lá para a Rússia, e antes de colocar aqui o outro ditador, né? O Putin, ele tem uma organização muito grande e ele é muito ligado com o estabelecimento de uma religião única também, né? O Fórum Econômico Mundial, né? Que também eles têm uma participação muito grande nessa implementação da religião única. A Fundação Lucis Trust, que ela foi feita pela Alice Bailey, lá também. Mais para frente a gente vai falar com mais outros apoiadores da União das Religiões, ou apoiador direto ou indireto pelas ideias que trouxe, né? Vocês já devem ter ouvido falar, se vocês não viram, é bom vocês ouvirem esse nome, que é um nome importante para vocês pesquisarem, tá? Helena Petronova Blavatsky, né? Blavatsky. Ela teve muita influência maçônica, ocultista, e ela teve muita influência na implementação da nova era, né? A Alice Bailey, né? Que a gente vai falar nessas duas mulheres daqui a pouco.
Robert Miller, que ele foi um representante da ONU, foi um dos mais longevos da ONU. Esse homem, ele odeia os cristãos, ele quer a implementação da religião mundial do anticristo, né? Que eles não chamam isso, eles chamam de religião única, né? Barbara Marques Hubbard, ela também desenvolveu muito essas ideias de nova era, consciência planetária, Cristo cósmico, né, que vocês vão ouvir. Outra pessoa que também ajudou muito na implementação dessas organizações de religião única é o Neil Donald Walsh. Talvez o Hélio saiba quem é esse cara. Ele fez uma série de livros chamados Conversando com Deus. E esses livros têm algumas coisas boas, mas tem muitas ideias na nova era. Por exemplo, nesses livros fala assim, Deus está em todas as coisas. Deus está na tartaruguinha, está na florzinha, está no fogo e está dentro de você, né? Deus é tudo. Se Deus é tudo, Deus não é nada, né? E ele também fala que o inferno não existe. E ele tem muita força cultural nos Estados Unidos. Esse Neil Donald Walsh. Mikhail Gorbachev, que é um globalista, que ele fala que a religião dele, o maior amor dele, não é Deus, é a natureza. A natureza está na frente de Deus para ele. Outro intelectual que dá muito apoio à religião mundial é Maurice Strong. Ele também ajudou na implementação da Carta da Terra, que a gente vai ver. E quem não poderia faltar também, né, é o George Soros. O George Soros, ele é um milionário, ele é comunista. Para ele é capitalista, para os outros ele é comunista, né? É globalista, e ele também ajuda e ajudou muito na implementação da religião única. E o último que eu quero falar é o Ted Turner. Esse Ted Turner, ele é um bilionário e ele é dono da CNN, essa emissora de televisão que recém foi criada aqui no Brasil, né, que ela já é antiga, lá nos Estados Unidos. Ele é um apoiador da ONU e ele é anticristão. Ele fala que os cristãos são idiotas. Ele é a favor da redução populacional, ele é globalista, ele é de esquerda. Porque eu estou falando isso, irmãos, porque tem muita gente achando que a CNN é de direita, porque contratou alguns repórteres de direita, tipo Caio Coppola, mas tomem cuidado, como o Daniel falou, tomem cuidado nas desinformações, né? Por exemplo, Gorbachev, ele fundou uma instituição chamada Cruz Verde Internacional, porque não precisa mais de Cruz Vermelha. Para que cuidar das pessoas? Tem que ter Cruz Verde para cuidar do meio ambiente, né? E ele fala muito em nova civilização, de mudanças de paradigmas, né? Falar também rapidamente sobre a Helena Blavatsky, né? Ela morreu em 1891, né? Então, já faz tempo que essa mulher morreu, mas vocês veem a força que teve os ensinamentos dela, que até hoje a gente está falando nela, né? Dessa Helena Blavatsky. Ela nasceu na Ucrânia, ela estudou muito na infância, que ela tinha um avô maçom. Ela estudou muito sobre maçonaria, ocultismo, e isso acabou influenciando em toda a vida dela, né? E ela achava ruim porque a maçonaria, ela falava que tinha que voltar às raízes ocultistas, né? Porque a maçonaria, existe uma maçonaria que chamam de exotérica, né? Acho que é isso. Com X, não esotérica, exotérica, é o que a gente vê. E a gente vê uma maçonaria que é filantrópica, aceita todas as religiões. Tem uns que falam, não, a maçonaria ela é cristã, né? Mas isso aí, às vezes, nem os próprios maçons que estão entrando sabem
que no final dos graus, né, dos graus maçônicos, quando está chegando lá perto dos últimos graus, né, do grau 33, eles aprendem que o Deus deles é Lúcifer. E é esse Deus que eles têm que adorar, que ele é personificado naquela figura chamada Baphomet, que foi idealizada por Eliphas Levi, que também foi um maçom, né? Importante. Então, além disso, essa Helena Blavatsky, ela queria que se liberasse as drogas, porque ela fala assim que uma pessoa sob efeito de drogas, ela aprofunda o seu universo místico. Talvez ela aprofunda a abertura que ela tem na vida dela para demônios. Porque eu acho, irmãos, que toda pessoa que usa droga abre o interior dela para ser colonizada por demônios, né? Pelos ETs. E essa Helena Blavatsky também fundou em 1875 a Sociedade Teosófica. Então, essa Sociedade Teosófica é um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, que tem o objetivo de alcançar um conhecimento dos mistérios ocultos. Então, vocês veem que demonismo puro, né? Eu quero falar também de Alice Bailey, que ela revigorou todos os ensinamentos dessa organização teosófica, né? E ela fundou uma editora chamada Lucifer Publishing Company. Só que como pegou muito mal esse nome, Lucifer, ela colocou só Lucis Trust, né? Então, é uma organização que tem assim um quê de místico, mas também de benevolente, que seria essa Fundação Trust. Porque essa Alice Bailey, ela escreveu, segundo ela, por psicografia, mais de 24 livros. E ela vende esses livros muito mais baratos do que eles deveriam custar, porque essa Lucy Trust é essa organização que também ajuda como mantenedora, né, dessa editora. Então, essa união de religiões, vocês já entenderam, né? Tem uma roupagem bonita, uma roupagem de sustentabilidade, de amor, de paz, de união entre os povos, mas, na verdade, é uma religião que foi criada, está sendo criada há mais de 100 anos e está sendo consolidada para o estabelecimento da adoração do anticristo. Então, eu queria falar como essas organizações veem o cristianismo. Né? Agora, ao contrário, como eles nos veem. Né? Então, essas informações, irmãos, estão todas documentadas. Tá? Como eu já disse, né? Que eu já mostrei os livros. Então, o que essa união de religião diz? Que existem pessoas, provavelmente a maioria cristãs, que usam métodos de persuasão, que usam até de violência para a conversão dos cristãos. E que o cristianismo se julga uma raça superior que quer dominar outras religiões. Então a gente vê, irmãos, que são acusações mentirosas, mas é aquela história, vai acusando, vai acusando, vai acusando, quem sabe um dia a mentira pega, né? Eles falam também que os heróis do Velho Testamento são tão exterminadores, são tão malignos como os heróis da Alemanha nazista. Então, a Alemanha nazista teve os heróis e o Velho Testamento tem seus heróis. Os dois são as mesmas coisas, porque eles se exterminavam seus opositores, né? Outra coisa que eles falam sobre o cristianismo, que as religiões que proclamam ser exclusivas
detentoras da verdade, elas resultam em religiões violentas. Eu nunca ouvi falar, irmãos, de um cristão que matou outra pessoa, porque não quis ser cristão. Se alguém souber, depois me avisa. Eles falam também que os cristãos destroem as tradições dos outros povos. Então, o que eles chamam de tradição? São as religiões que, por exemplo, adoram os orixás, adoram os espíritos, adoram os demônios. Então, quando a pessoa se torna cristã, ela deixa de ter esse tipo de adoração. Então, eles falam que os cristãos, eles destroem essas tradições, né? E os cristãos, eles acham, olha que absurdo, que a adoração a Deus está acima da adoração à natureza. Né? Porque essa religião biônica do anticristo, eles acham que a adoração da natureza é mais importante que adorar a Jesus. Né? Eles falam que os cristãos infringem o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala que é direito de todo ser humano a liberdade religiosa. E que os cristãos não aceitam isso. Então, a gente vê, irmãos, que faz tempo essa história de usar o judiciário para opressão, né? Como a gente vê algumas coisas acontecendo por aí, né? Eles falam que os cristãos são intolerantes, assim como os muçulmanos, e que os cristãos representam risco para a paz global. Não vai dar tempo de eu ler, irmãos, mas anotem Deuteronômio 13, versos 6 a 10. O que eu quero dizer? Que o cristianismo não é o Velho Testamento. Porque quando Jesus veio, ele rompeu o véu. Ele rompeu a barreira, ele rompeu alguma coisa que existia, que ligava o homem à lei, que ligava o homem ao ministério dos anjos. O ministério dos anjos já acabou. Realmente, o Velho Testamento tem muita coisa que não dá para entender à luz do cristianismo. Isso a gente vai falar daqui 2 domingos. Tá? O que acontece nessa passagem de Deuteronômio? Essa passagem fala assim: se o teu irmão, ou teu filho, ou teu amigo te convidarem para você ir adorar outro Deus, você pega e mate-o. Isso daí, irmãos, é coisa que você pode comparar ao Corão, à Torá, mas não ao cristianismo. Jesus veio pregar o amor, Jesus veio pregar o perdão, Jesus veio pregar Jesus jamais iria compactuar com o que está escrito em Deuteronômio 13. Então, o que quer dizer? Que existe uma cisão entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento aponta para Cristo, é um aio, mas o Velho Testamento, ele tem um valor diferente e muito inferior ao Novo Testamento. Porque o Novo Testamento veio, Cristo veio a graça e Jesus veio apresentar verdadeiramente quem era o Pai, que não era aquele Deus sanguinário. Eles falam também, esse pessoal, só terminando, que fala da religião única, eles falam que o conservadorismo cristão é tóxico para as novas mudanças que se avizinham. E o texto bíblico, quer dizer, a Bíblia, cega os cristãos e manipula os adeptos ao cristianismo, os tornando inimigos do pluralismo. Pluralismo quer dizer, todos os caminhos levam a Deus, né? Esse Robert Miller, que eu falei que ele foi um dos mais longevos conselheiros lá da ONU, ele fala que a paz só será possível quando o fundamentalismo dos monoteístas, a intolerância dos monoteístas, quer dizer cristão, muçulmano e judeu, for domado por uma organização de religiões unidas, ao modo da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, eles falam em Organização das Religiões Unidas, que ainda não foi implementada. Tá? Ele fala também que os fundamentalistas cristãos têm uma lealdade à sua autoridade celestial maior que a lealdade à coletividade. Isso é um absurdo.
né? Eles acham absurdo o que a gente pensa. Então, irmãos, isso gera um ódio muito grande aos cristãos. Por isso que a gente entende em Mateus 24:9, quando diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Eu espero que você, ou que eu, ou que muitas pessoas não sejam atormentados. Mas muitos cristãos já foram e muitos vão ser, né? E às vezes a pessoa fala: nossa, ser cristão corre o risco de ser atormentado, então acho que eu não vou querer ser cristão, não. Irmãos, não existe outra saída. A saída, você tem duas saídas. Ou você é cristão, ou você vai ser adorador do anticristo e vai perder sua salvação. Não existe outra saída. Talvez se tivesse uma outra, né, uma terceira saída, né? Mas será que não vai ter uma segunda época para eu me arrepender depois que passar essa tribulação? Não, irmãos. Quem não está com Cristo já está condenado. Não precisa fazer nada para ser condenado. Agora, para você ser salvo, você tem que aceitar Cristo, tem que se batizar, tem que seguir em obediência à palavra de Deus. É caminho estreito, irmãos, não é caminho largo. É por isso que em João 3,18 fala assim: quem crê nele, quem crê em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. É automático. A condenação vem lá da lei, aliás, né? Da lei de Jeová, que condenava o homem. Então, tem várias iniciativas, irmãos, que trazem o ecumenismo de uma maneira subliminar que a gente não percebe. Né? Eu vou falar algumas, né? Por exemplo, tem um grupo de mulheres chamadas as feministas evangélicas. Né? Feminismo, irmãos, é uma coisa que não se mistura com o evangelho. É como se misturar água e óleo. Não mistura. Né? Porque feminismo fala justamente a favor de tudo o que a gente disse dos preceitos da nova religião. É a mesma coisa que falar: eu sou a favor do aborto e sou evangélica. Não, isso aí não pode, irmãos. É incompatível. Existe uma incompatibilidade. Ou falar: olha, eu sou a favor do comunismo, do Stalin, do Lenin, do Mao Tse-tung, eu sou a favor deles e sou evangélica também. Não pode, irmãos, é incompatível. Né? Yoga cristã. Irmãos, isso daí eu fiquei procurando, achei até engraçado, tem até um padre, se vocês quiserem fazer a yoga cristã, né? Porque a yoga, irmãos, vem imbuída de meditação. Meditação vem imbuída de você abrir o seu ser para espíritos malignos entrarem, né? Outra ideia que vem dessa iniciativa de ecumenismo: todos os caminhos levam a Deus. Toda religião se baseia em amor. Aí o Papa, desculpa falar, eu não vou mostrar, mas é só vocês digitarem no Google, né? Diálogo interreligioso Papa Francisco. Vocês vão ver uma foto linda, maravilhosa do Papa de mãos dadas com todos os líderes religiosos de todas as religiões, né? Porque o Papa está também muito imbuído nessa união de religiões. Maçonaria na igreja cristã, né? Tanto na igreja católica, né? Muitos jesuítas, padres, maçons, como na igreja evangélica, por exemplo, a igreja presbiteriana. Aqui no Brasil, a maçonaria nasceu dentro da igreja presbiteriana, né? Ou vice-versa. Então, a loja maçônica em si, voltando a Albert Parker, que eu falei que ele é um dos papas da maçonaria, ele tem um livro chamado Morais e Dogma. Na página 213, isso daí não está nesse livro Falsa Aurora, mas eu fiz a pesquisa em outras fontes. Na página 213, nesse livro Morais e Dogmas, que é uma bíblia da maçonaria, fala assim, que toda loja maçônica é um templo religioso. Então, o maçom entra lá e eles falam: você pode continuar com a religião que você tem, né?
o próprio maçom é enganado. Conforme ele vai aumentando os níveis, ele vai vendo que eles são politeístas e depois, com o nível superior, ele vai ver que o Deus da adoração deles, o Gadu, que é o grande arquiteto do universo, é o próprio Lúcifer para eles, é o Deus da adoração deles, né? Então, irmãos, esse diálogo interreligioso diz que não existe verdade absoluta, é o relativismo. Eles dizem que o divino se manifesta em todas as religiões. Ele diz que devemos ter tolerância à pluralidade, para que a gente aceite todas as religiões. E se você não aceitar, você é intolerante, você é fundamentalista, né? Você é violento, você é responsável pelas guerras. E eles falam que para o estabelecimento da civilização global é necessário que todos professem uma única religião, que seria essa religião de paz e amor, né? O que a Bíblia diz, com respeito, já estou acabando, tá, irmãos? 5 minutinhos. O que a Bíblia diz a respeito da junção das religiões, né? Então, Atos 4:12 diz assim: por a salvação, apenas em Jesus a salvação, irmãos. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Jesus foi o único que derrotou os principados e potestades que eram contra nós. Jesus foi o único que morreu no seu e no meu lugar, para que possamos ter vida. Maomé não morreu, Confúcio não morreu, nenhum outro líder religioso morreu no meu lugar, para que eu não tivesse a sentença condenatória da lei que os anjos colocaram na mão de Moisés. A lei que não são só os 10 mandamentos, são centenas de regras que ninguém consegue cumprir. Essa lei só pode ser pago o nosso preço de redenção através do sangue de Jesus. Por isso que Jesus é o único que deve ser louvado, a Ele toda a honra, toda a glória. Porque essas outras figuras religiosas que nós temos notícia, na verdade, fazem parte do exército do Deus desse mundo. Tá? Se vocês quiserem também, eu sugiro que vocês vão no YouTube e coloquem coelho clamante e estrelas. Aí vocês vão ver o significado espiritual das estrelas, que são todos esses deuses, todos esses demônios, e vocês vão ver exatamente a quem eles pertencem. Tá? Que eu não posso falar tudo aqui, porque senão esse estudo vai durar 2 horas. Colossenses 2:8, irmãos, esse Colossenses 2:8 foi assim. Jesus, ele viu o que estava acontecendo hoje, em 2020, e escreveu Colossenses 2:8. Né? Então, Colossenses 2:8 fala assim: tende cuidado. Irmãos, não é para a gente ficar avoado e sem saber o que está acontecendo e alienado da vida. A Bíblia é cheia de alertas. Tome cuidado, não vos engane. Aqui está dizendo em Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. A tradição dos homens, é isso que eles não querem perder nessa religião, é a tradição das religiões, a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. Então, o que eles estão preocupados? Com a sustentabilidade, com a união dos povos, né? E não segundo Cristo. Então, eu vou ler de novo, que eu interrompi muito.
tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos presa. Eu vou ler mais 3 versículos e a gente termina, irmãos. Esses versículos falam principalmente das tribulações, porque nós, como seres humanos, nós temos sentimento de preservação de vida. Logicamente, ninguém quer sofrer, que ninguém quer passar por tribulação. Aliás, ninguém quer nem morrer. Né? Se falasse com a pessoa, você quer, assim, que tipo de morte? Eu não falo, não quero nenhuma. Então, irmãos, a gente tem uma preservação da vida, mas a Bíblia está nos alertando que nos últimos tempos nós vamos passar por tribulações, né? Que Deus tenha misericórdia. E a Bíblia fala que não vai vir tribulação acima do que a gente possa suportar, né? Então, Atos 14, 22 fala assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, isso daí, irmãos, é bíblico, tá? Essa história de você dar o dízimo e vai acontecer tudo de bom na sua vida, você não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter problema familiar, não vai ter problema profissional. Isso daí, irmãos, se chama conto da carochinha. Isso daí não é evangelho. O evangelho que Cristo trouxe, que Paulo ensinou, que Pedro ensinou, é um evangelho de tribulação. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso. E isso, irmãos, nos fortalece. Nos fortalece. Tá? Essa palavra que eu trouxe não é uma palavra de amedrontamento, mas é uma palavra de ânimo. Para vocês saberem, olha, tudo isso que está acontecendo, esse controle social, essas conturbações na justiça, conturbações políticas em nível mundial, pandemia, rumores de guerra. Irmãos, temos que ficar atentos e confiantes, porque nós sabemos que nós estamos do lado do Deus da glória. 1 Pedro 5 até 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Você tem fé em Cristo, então você está guardado lá com Deus, na virtude de Deus. Para que a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados. Que não é gostoso, irmãos, passar por tribulação, nem um pouco. Estejais um pouco contristados com várias tentações ou tribulações, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha, irmãos, que palavra gloriosa essa de 1 Pedro 1. Ainda em 1 Pedro 4, de 12 a 14. Amados, irmãos, antes de ler esse versículo, eu quero dizer que ninguém pode dizer que está sendo pego de calça curta, como dizem, pego de desavisado. É isso que a gente não quer. A gente quer que vai vir prova, provavelmente vai vir. Ela vai ser forte ou fraca, depende de quanto você vai suportar. Mas uma coisa a gente tem que saber, a gente não tem que estranhar isso. A gente não tem que pensar, poxa, Deus me abandonou, eu estou passando por tanta prova. Não é, irmãos. Isso já foi avisado. Por isso que em 1 Pedro 4, 12 fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar.
como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Então, irmãos, eu quero assim terminar com essa palavra. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu não sei quem é. Eu só quero fazer uma oração com os irmãos e mais 2 domingos a gente vai trazer mais outras palavras que vai ser assim um pouco reveladora e um pouco fortalecedora para os irmãos. É isso que a gente quer. Fortalecer os irmãos, para os irmãos nos desanimarem. Tem Covid? Tem. Vamos a máscara, vamos ao gel, vamos fazer tudo, mas não vamos nos desesperar. Não vamos desmaiar frente às tribulações. Tá bem, irmãos? Eu queria orar agora com os irmãos. A palavra está encerrada. Eu vou orar. Senhor Deus, nós